ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Bom dia, quarta-feira, 29 de maio. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. Teatrão de São José. Telhado pode desabar e obra vai atrasar 1 ano. Crise atinge os jovens. Primeiro emprego cai 13% no Vale em 2019. COAF fica com a economia e encerra a reforma administrativa de Bolsonaro. Operação investiga participação de policiais em alteração de veículos. Em Taubaté, bandidos não perdoam nem igrejas. Levam hóstias e dinheiro de fiéis. A AGU confirma cortes na educação. Amanhã é dia de estudantes voltarem às ruas. Também nesta edição, detalhes sobre a Feira do Bolinho em Jacareí e Festival de Comida Japonesa no Parque da Cidade, em São José dos Campos. Um rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Nove horas e 13 minutos, você acompanha aí as imagens da Avenida Cassiano Ricardo. O sol ainda um pouco tímido, mas claro, essa sempre belíssima vista aqui, como eu costumo dizer, dos altos da Cassiano. E o Senado aprovou ontem a medida provisória editada em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, que reestruturou o governo e reduziu de 29 para 22 o número de ministérios. Durante a votação, os senadores decidiram manter a alteração feita pela Câmara, que transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Quando editou a medida provisória em 1º de janeiro, o presidente transferiu o COAF do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça. Os senadores aprovaram por 70 votos a 4 o texto base da MP, conforme enviado pela Câmara. Como os senadores mantiveram o texto aprovado pela Câmara, a MP seguirá para a sanção presidencial. Se houvesse mudanças, o texto retornaria para a nova análise dos deputados. Nesta segunda, o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, já havia informado que Bolsonaro não vetaria a mudança. Segundo Bolsonaro, os deputados mantiveram mais de 95% do conteúdo original da medida provisória. Os 3 poderes assinarão pacto para a retomada do crescimento. A informação é do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, após café da manhã ontem no Palácio da Alvorada, com o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. De acordo com Onyx, o pacto deve ser formalizado no dia 10 de junho no Palácio do Planalto, e os encontros entre os chefes dos poderes devem acontecer periodicamente para permitir esse diálogo constante. O texto base é do ministro Dias Toffoli e está sendo consolidado em comum acordo. A reforma do sistema previdenciário deve constar no pacto e, segundo o Onyx, é uma exigência para o país retomar o crescimento e a geração de empregos.
O encontro no Palácio da Alvorada acontece após as manifestações do último domingo, onde Congresso e STF foram criticados pelos manifestantes. Também participaram do encontro os ministros da Economia, Paulo Guedes, e do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Bom, nada contra a reunião entre os poderes, mas é no mínimo curioso que encabeçando esse tal de pacto esteja o judiciário, que na verdade deveria prestar atenção se os dois outros poderes estão cumprindo as leis. Simples assim. Exatamente. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse ontem que pedirá ao relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, do PSDB, para apresentar seu parecer na comissão especial antes do dia 15 de junho. O objetivo é que haja tempo do texto ser votado na comissão e também no plenário da Câmara dos Deputados ainda no primeiro semestre. Seria bom que a gente conseguisse antecipar a apresentação desse relatório em uma semana, em 5 dias, para que a gente possa ter mais tempo para a votação na comissão e no plenário, disse Maia, ao deixar o Ministério da Economia acompanhado do ministro Paulo Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse ontem em Brasília que está confiante na aprovação da reforma da Previdência. Ele afirmou que as manifestações de apoio ao governo são a prova de que o povo quer mudança. Guedes deu as declarações ao chegar no Ministério da Economia após café da manhã no Palácio da Alvorada com os representantes dos 3 poderes. Segundo Guedes, o encontro foi excelente em um ambiente ótimo, sem antagonismos entre os poderes. Abre aspas, estão todos buscando melhorar o país, disse Guedes. Guedes ainda se reuniu com Maia no Ministério da Economia e o tema da reunião, de acordo com o Ministério, foi agenda de desburocratização. É só uma ressalva aí, né? Sempre usam o povo para tudo. O povo não é apenas o que está na rua. Então, falar que o povo quer a reforma da Previdência, né, é meio demais, né? Porque Over. aquele pessoal que estava na rua quer a reforma da Previdência. Ponto. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União, conhecida como AGU, defendeu o contingenciamento promovido pelo governo de 30% das verbas discricionárias das universidades e de outras instituições de ensino federais. O bloqueio foi questionado no Supremo, em diferentes ações, por ao menos 5 partidos que fazem oposição ao governo: PDT, Rede, PSB, PCdoB e PV. Entre outros argumentos, as siglas alegam que o decreto, que permitiu o contingenciamento, compromete o direito constitucional à educação e fere o princípio de vedação ao retrocesso, além de violar a autonomia universitária. Ao relator dos processos, ministro Celso de Mello, o advogado-geral da União, André Mendonça, afirmou que, ao contrário do alegado pelos partidos, o bloqueio não compromete de imediato os serviços prestados pelas instituições de ensino, pois o dinheiro pode ser liberado no futuro, antes que os recursos já disponíveis se esgotem. O advogado-geral da União disse que esses 30% de verba bloqueada não vão afetar o pagamento das unidades, pois as faculdades
não tem obrigação de utilizar os 100% da verba no primeiro semestre. O AGU argumentou ainda que o direito à educação deva ser ponderado com outros princípios, como o da eficiência na administração pública e da aplicação responsável do dinheiro disponível. Abre aspas, diante do cenário de escassez de recursos públicos, ora vivenciado pelo Estado brasileiro, afirmou em nota o AGU. O ministro Celso de Mello adotou o rito abreviado para julgar as ações sobre o caso, que deve, assim, ser levado diretamente a julgamento pelo plenário do Supremo. Ainda não há data prevista para a análise. E após a manifestação do último dia 15 de maio, entidades estudantis que são contra o contingenciamento nas verbas da educação preparam um novo ato para amanhã e esperam reverter o decreto do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a UNE, a União Nacional dos Estudantes, já são quase 150 atos confirmados em todo o Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. Entre os lugares confirmados estão São José dos Campos, com manifestação na Praça Afonso Pena, Taubaté, na Praça Santa Terezinha e Caçapava, na Praça das Bandeiras. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. A sociedade deseducada produz uma ignorância epidêmica que não poupa classes sociais. Ignorância muitas vezes desejada e aproveitada pelos donos do poder. A cidadã Jussara de Azeredo Sá, do Rio Grande do Sul, publicou na rede social um texto em que mostra o grau de desinformação geral que não poupa ninguém. Fez entrevistas informais pelas ruas de Porto Alegre que revelam a impressionante falta de informação que campeia por todo lado. Para quem imprensa e formadores de opinião falam em tempos de Prêmio Camões a Chico Buarque e prêmios ao cinema brasileiro em Cannes e sobre alguns personagens da política e da história do Brasil, a gaúcha Jussara conversou com uma mulher de 27 anos, faxineira, que nunca ouviu falar de Chico Buarque, com uma gerente de banco, 45 anos, que disse saber que Camões é português, mas não sabe quem é, com um rapaz de 23 anos, desempregado, que não tem a mínima ideia de onde fica Cannes, com um motorista de aplicativo de 40 anos, que pensa que o educador Paulo Freire foi presidente do Brasil, com uma florista de 60 anos, que acha que Olavo de Carvalho é um general e Paulo Freire um deputado ou senador, com uma moça de 20 anos, caixa de supermercado, que acha que Festival de Cannes pode ser um concurso de cachorros e Camões um rei português, com um estagiário de arquitetura, 22 anos, que acha que são 4 poderes no Brasil: Planalto, Assembleia, Polícia e Juiz. Com uma estudante de enfermagem de 34 anos, que nunca ouviu falar em Estado Democrático de Direito, só de Estado, que no Brasil tem um montão. Com uma atendente de loja de roupas, 26 anos, que nunca ouviu falar de Olga Benário. A gerente da mesma loja, 32 anos, não tinha certeza, mas acha que ela foi mulher de Hitler. Com a dona de um salão de beleza, de 37 anos, que pensava que Chico Buarque já tinha morrido. Com o dono de padaria, 41 anos, que garantiu que na ditadura tinha mais segurança porque naquela época tinha pena de morte no Brasil e que nos Estados Unidos não tem violência porque tem essa pena. Com um porteiro de prédio, 38 anos, que não sabe quem foi Jânio Quadros,
mas acha que era um que tinha o apelido de Jango e que tentou dar um golpe no Getúlio, com um taxista de 58 anos que disse que Moro é o único deputado que não rouba. E também com uma moça que se formou em radiologia e trabalha de caixa numa lotérica, tem 29 anos. Ela acha o Sérgio Moro um gato e até ela queria ser presa por ele. Sobre Camões, perguntou a Jussara se era um youtuber. Essa uma amostra do público real que precisa enfrentar os temas em pauta e as discussões do Brasil. E a Polícia Federal prendeu nesta terça-feira a gerente do Banco Bradesco, Tânia Maria Aragão de Souza Fonseca, suspeita de participar de um esquema que lavou 989 milhões e 600 mil reais por meio do sistema bancário. Outro gerente do banco e um doleiro investigados não foram encontrados. Esta etapa da Lava Jato investiga os gerentes que ajudaram a lavar dinheiro da quadrilha de doleiros exposta na operação Câmbio Desligo. O deputado federal Aécio Neves teve 128 milhões de reais bloqueados pela Justiça. A decisão é do juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, que atendeu um pedido do Ministério Público Federal baseado no inquérito policial que apura pagamento de vantagens indevidas a Aécio pelo empresário Joesley Batista e pelo grupo JF. Em nota, a defesa de Aécio afirmou que considera inusitada e incompreensível a determinação de bloqueio das contas pessoais do deputado e já apresentou recurso contra ela. Ainda de acordo com a defesa do deputado, os valores referem-se a doações eleitorais feitas pela JBS a diversos partidos políticos em 2014, doações que foram declaradas ao TSE. Por fim, a defesa afirmou que as acusações feitas por delatores da JBS são uma busca desesperada pela validação de seu acordo de delação e aguarda a conclusão das investigações para o reestabelecimento da verdade. A JF não comentou a decisão judicial. Não, só queria saber se esses milhões que eram destinados à campanha, por que estariam nas contas de Aécio Neves? Um pouco estranho isso, né? Presos responsáveis por massacre em Manaus serão transferidos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse ontem em Lisboa que os líderes de facções responsáveis pelo massacre, que deixou 55 detentos mortos em cadeias de Manaus, serão transferidos para presídios federais, onde ficarão em isolamento. O ministro, que viajou a Portugal para participar de uma conferência sobre democracia e combate à corrupção, disse ainda que a informação que possui é de que as mortes aconteceram como resultado de conflitos entre facções criminosas. Abre aspas, a informação que nós temos é que houve um conflito entre facções criminosas dentro das prisões, o que pode acontecer a qualquer lugar do mundo, mas não deveria, disse o ministro aos jornalistas. Moro ainda disse que o governo tem a obrigação de tentar controlar esses casos específicos e que as prisões federais não permitem esse tipo de rebelião. E operação dublê da polícia mira adulteração de veículos em São José dos Campos. Confira a matéria com o editor de economia do Jornal Vale, Xandu Alves.
Olá, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. São José é alvo de operação do Ministério Público e da Polícia Civil contra a adulteração de veículos. São José foi alvo da Operação Dublê na manhã desta terça-feira, deflagrada pela Corregedoria da Polícia Civil e pelo Ministério Público para apurar o envolvimento de policiais civis e funcionários do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, em roubos e furtos de veículos para revenda. De acordo com o MP, que atuou por meio do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão na cidade. Em um galpão de São José, os agentes descobriram uma moto adulterada. Os autores estão sendo procurados, segundo o MP. Além disso, a Justiça de São José determinou o afastamento cautelar de 2 policiais civis e uma auxiliar administrativa ligada ao governo estadual. O DETRAN, em nota, informou que acompanha o caso desde 2017, quando a investigação começou, e que colabora com as investigações da Polícia Civil. É isso aí, um grande abraço. Xando Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu Alves. E você confere mais um pouco aí do tempo que continua a abrir. Parece que o dia vai ser bonito, apesar da chuva de manhã. As imagens aí do alto da Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos. A gente vai para um rápido comercial e volta com mais notícias. Até já. Quarta-feira, 29 de maio, você está no Abre Aspas e nós estamos ao vivo pelos Facebooks da SP Rio Mais e também do jornal O Vale, esse nosso grande parceiro. Jovens com menos emprego no Vale do Paraíba. Assunto para o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá pessoal, jornal Abre Aspas. Contratação de jovens cai 13% no Vale em 4 meses, diz Caged. Sem crescimento da economia, os jovens experimentam o gosto amargo do desemprego na região metropolitana do Vale do Paraíba durante os primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro. A modalidade do primeiro emprego foi a que mais caiu na região. De acordo com dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, o primeiro emprego caiu 13,24% no Vale, com 7.116 contratações no primeiro quadrimestre deste ano contra 8.202 em igual período do ano passado. É a maior queda percentual entre todas as formas de admissão de trabalhadores. No mesmo período, o reemprego, que é quando o desempregado é contratado, subiu 1,33%, de 53.913 mil para 54.628. No geral, as contratações caíram 1,69% no Vale, de 65.270 para 64.168. É isso, Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Grande abraço. Um abraço, obrigado, Xandu Alves. E a Prefeitura de São José dos Campos arrecadou, no primeiro quadrimestre desse ano, 2,2% abaixo do esperado pelo governo Felício Ramute. A arrecadação abaixo do esperado é resultado, em grande parte, da não concretização de receitas decorrentes de operações de crédito, que são os financiamentos e empréstimos. A expectativa era de 54 milhões de reais, mas foram 39 milhões. Apesar de a receita ter ficado abaixo do esperado, representa alta de 8,75% sobre a arrecadação ocorrida no primeiro quadrimestre de 2018. Com relação às despesas pagas, o aumento nos gastos foi de 3,89%. Um laudo técnico da empresa Solo Fund Engenharia apontou a necessidade de uma possível demolição do telhado do Teatrão em São José dos Campos por risco de desabamento. A informação foi confirmada pela Prefeitura. O telhado está com excesso de umidade, infiltração na laje, fissura e desprendimento de placas de concreto. Com isso, a Prefeitura irá adiar a entrega desta parte da obra prevista para junho de 2019.
2019. A nova previsão é para daqui a um ano, em junho de 2020. O prefeito Felício Ramute disse que a antiga gestão já havia contratado uma empresa para realizar esses reparos e que, até 2016, quase 3 milhões de reais já haviam sido gastos. Felício também disse que as obras do complexo estão 80% concluídas. Lentidão no programa Bem Morar em Jacareí. Confira com a editora de cidades do Jornal O Vale, Thaís Leite. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham. Em Jacareí, 2 anos após o prefeito Zé Santana fazer a apresentação do programa Bem Morar, somente 6 moradias foram contempladas com a reforma até o momento. Essa informação, que foi confirmada pela prefeitura, é de que atualmente mais 94 casos encontram-se em processo de avaliação para o possível recebimento do programa. As casas já reformadas encontram-se nos bairros Jardim do Vale, Terras da Conceição, Rio Comprido e o Conjunto 22 de Abril. À época do lançamento deste programa, o município informou que aproximadamente 14 mil famílias cadastradas na Secretaria de Assistência Social se encaixariam nesses requisitos do projeto, que requer casa própria e renda mensal de até 3 salários mínimos. O programa tem um investimento de 1 milhão, sendo 10 mil destinados para a reforma das moradias. Antes da realização dessa obra, a equipe técnica da Prolar visita a residência e elabora um projeto para a reforma que só acontece com a participação de voluntários. Com a reportagem, o governo admitiu que alguns pontos do programa precisam ser reavaliados e disse que já faz essa análise, mas não detalhou quais são os itens que devem ser alvo de alterações. Thaís Leite para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís Leite. Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do jovem Adam Thierry Teodoro, desaparecido após pular no Rio Paraíba do Sul no último final de semana. Amigos e familiares de Adam relataram que o jovem pulou no rio para não ser abordado pela polícia militar e que chegaram a saltar junto com ele e que nesse momento ouviram um disparo. A polícia militar informou em nota que, abre aspas, não há informação de ocorrência anterior ao desaparecimento do rapaz e que, se as investigações apresentarem irregularidades, as corregedorias irão formalizar e investigar as denúncias. Olha que absurdo! As paróquias Casa Paroquial do Belém e Catedral São Francisco das Chagas, em Taubaté, foram alvo de furto. Dízimos, hóstias e notebook foram levados pelos criminosos. De acordo com a Polícia Militar, na Casa Paroquial do Belém, criminosos teriam invadido o local enquanto a missa era celebrada. Foram levados um malote com a arrecadação de dízimos da semana, além de hóstias consagradas. Na Catedral de São Francisco das Chagas, câmeras de segurança flagraram um homem furtando um notebook enquanto funcionários da igreja estavam ocupados. Abre aspas, intensifiquemos nossas orações diante desse momento de insegurança em que vivemos, afirmou o padre Roger Mateus em depoimento nas redes sociais. Os casos foram registrados e serão investigados. Até o momento, ninguém foi preso. Bom, é bom rezar, mas só isso não funciona. Não resolve, não tem a menor dúvida. Mas estabelece-se aí mais um absurdo. O governo do estado de São Paulo, João Dória, anunciou ontem em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes a obra do monotrilho que liga a linha 13, Jade, aos terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O investimento na obra é de 175 milhões de reais e será feito pela concessionária GRU Airport. As obras devem começar em setembro deste ano e, segundo a previsão, será entregue em maio de 2021. De acordo com o governador, a linha 13 Jade passará a ser monotrilho
apenas no trecho da estação de trem até o aeroporto. A previsão é de que o tempo de percurso do trecho entre a Avenida Paulista até o aeroporto dure 52 minutos e entre a Estação Luz até o aeroporto 43 minutos. Acho que isso é muito interessante, né? Porque do jeito que está, a gente tinha um trabalhão, né, para chegar no aeroporto. É complicado demais. É complicado, é melhor ir de Uber. É melhor ir de Uber e esperamos que agora, realmente, agora o que falta mesmo, hein, Zé, é a gente ter um trem para ir até São Paulo e poder fazer isso, porque está difícil também, né? Está difícil. Mas nós vamos ter que esperar, acho que um bom bocado aí, hein? E para você que gosta de carros, olha que coisa bem legal e bem interessante. A Volkswagen do Brasil abriu as portas de todas as suas fábricas no país, claro, incluindo Taubaté, para a visitação do público no horário de produção. Com o nome de Você na Volkswagen, o programa visa, claro, fortalecer ainda mais a proximidade entre os fãs da marca. Os visitantes vão conhecer a alta tecnologia do processo produtivo e modelos que fazem parte da ofensiva de produtos da marca alemã. Presta bem atenção aí, os interessados devem solicitar agendamento por meio do e-mail. Vou falar bem devagar, mas é fácil. visitas@volkswagen.com.br. Anotou aí? Vou falar mais uma vez rapidinho. visitas@volkswagen.com.br para você fazer o seu agendamento para conhecer. Deve ser muito bacana a fábrica da Volkswagen em funcionamento, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais de imagem aí, pode ser? Da Avenida Cassiano, vamos ver se a gente consegue a imagem. Olha que bacana, o tempo continua melhorando nesta quarta-feira. E não se esqueça, quarta-feira, depois do meio-dia, já é final de semana. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Hora da gente saber como é que vai ficar esse tempo que está meio estranho, faz sol, faz chuva, venta e tal, mas quem sabe é ela. Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Glauco Turzi. A passagem de uma frente fria influencia as condições de tempo em São Paulo. O dia começou com céu nublado a parcialmente nublado e registro de chuva em diversos pontos. Ao longo desta quarta-feira, a previsão é que o tempo continue instável. Haverá predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada isolada ao longo de todo o período, sendo mais intensas durante a noite. As temperaturas estarão em declínio em relação ao dia anterior, com máxima de 25 graus na capital paulista e Alto Tietê, 26 graus na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba e 27 graus na região do Litoral Norte. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Cristiane Nascimento. Um abraço a todo mundo aí da Tempo Vale. E a Capitania dos Portos em São Sebastião emitiu um alerta de mau tempo, com possibilidade de ventos fortes hoje. De acordo com o órgão, a tempestade deve se estender na área costeira do Cabo de Santa Maria, em Santa Catarina, até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A Capitania ainda recomenda que as embarcações, antes de irem ao mar, nesses dias consultem os avisos e alertas divulgados pela Marinha do Brasil. E a partir de hoje, as empresas de aluguel de patinetes elétricos estão sujeitas à fiscalização e multas em caso de descumprimento das novas normas da Prefeitura de São Paulo, divulgada no último dia 13. Conforme matéria do G1, entre as normas estão a obrigatoriedade do uso de capacete e a proibição de circulação nas calçadas. As multas, em caso de descumprimento, podem variar de R$ 100 a R$ 20 mil. Abre aspas, as multas são aplicadas em cima das empresas que detêm os patinetes, que, claro, depois podem passar
ao usuário, informou o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. A questão é a seguinte, né? Uma hora ou outra vai ter que se pensar em alguma normatização dos patinetes aqui em São José também. Que esse problema já está evidente aqui em São José dos Campos e, claro, isto vai chegar aqui também. O problema é como vai se resolver. Pensa-se para se instalar, mas não se pensa na consequência. Isso é meio complicado também. O Parque da cidade de São José dos Campos recebe a partir desta sexta-feira, uma coisa bacana, o segundo Vale Matsuri, uma festa dedicada à cultura oriental. O evento terá cerca de 80 estandes com diversas opções gastronômicas, artesanais e culturais. Abre aspas, serão diversas opções, inclusive para quem aprecia a comida brasileira. Muitas vezes os pais querem saborear a culinária japonesa, mas os filhos querem mesmo um sanduíche. Por isso, pensamos em toda a família, conta Lilian de Paula, a organizadora do evento. O evento terá programação cultural com danças típicas japonesas, apresentações de artes marciais, desfiles de cosplay, danças K-pop e uma apresentação do mágico Edson Iwasaki. Eu, particularmente, acho que devia ser mais ortodoxa a feira. É japonês. Quem não gosta, vai lá no hambúrguer em outro lugar. Eu concordo em número, gênero e grau, Zé Guilherme. Porque agora assim, fazem a festa da culinária, mas tem isso, mas tem aquilo. Descaracteriza o evento, eu acho, na minha opinião, eu acho que devia ter a culinária japonesa. Você gosta de sushi? Eu gosto, adoro sushi. É. Sashimi? Também, gosto de toda essa da culinária japonesa. E vou falar uma coisa, eu acho que você também é dessa época. Na minha família, antigamente, quando saía para comer massa, ninguém pedia batata frita. Mamãe vai comer massa, nós temos para comer massa. Então hoje, esse efeito eu concordo totalmente com você, Zé Guilherme. E começa também, aí ó, nesta quinta-feira, essa semana, a 8ª Feira do Bolinho Caipira de Jacareí. O evento acontece até domingo na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, na altura do Parque da Cidade. E além do bolinho, vai ter um monte aí de shows musicais. Lembrança, o Bolinho Caipira é um patrimônio imaterial e histórico do município de Jacareí. Será que na Feira do Bolinho vai ter sushi? Eu espero que não, né? Eu espero que não, mas pelo menos vai ser mais coerente, né? Vamos ver. Uma outra coisa que não vai ter é bolinho caipira lá em Jacareí de São José, porque são diferentes. São diferentes. E talvez o nosso comentarista Leandro possa encontrar o de ricota lá. Exatamente, para veganos. Né? Para veganos. Olha aí, nós vamos até procurar ver e trazer essa informação para você. Bem legal, mas esse mês de junho e julho é uma gordice total, né? E vamos ao esporte. Hoje é dia de decisão. As meninas do Burrão enfrentam hoje o ESMAC do Pará em jogo válido pela partida de volta das 8ª de final do Brasileirão da Série A2. Na primeira partida, que foi realizada em Belém, os times ficaram no empate 0-0. Por conta disso, quem vencer o confronto de logo mais estará classificado para a próxima fase. Em caso de empate, a disputa pela vaga será decidida nos pênaltis. O jogo será realizado no estádio do Joaquinzão, em Taubaté, às 15 horas, com entrada gratuita ao público. Boa sorte aí às taubateanas. E hoje, Londres está dividida. Perdão, às 16 horas, na cidade de Baku, no Azerbaijão, Arsenal e Chelsea decidem a Liga da Europa. O Chelsea visa o seu segundo título, já o Arsenal busca a sua primeira conquista do torneio, que é considerado o segundo mais importante da Europa. O grande campeão você confere, claro, amanhã aqui no jornal Abre Aspas. Que seja um grande jogo aí, que vai ser um futebol de primeira mesmo, e claro, que vença
o melhor. Um final de jornal aqui, com muitas notícias de muitas guloseimas para você no final de semana, como eu falei já, nesse mês de junho e julho, em que já clássico em todo o interior e todo o Brasil também, as festas juninas e julinas. Mais alguma observação, Zé Guilherme? Até amanhã. Até amanhã. Abraço. Ficou com fome? Porque com as últimas notícias eu vou sair daqui com fome. Um pouquinho. Um pouquinho, vamos tomar mais um café da manhã. Para você que nos acompanhou nessa edição, na edição de quarta-feira do Abre Aspas, o nosso muito obrigado e, claro, esperamos você amanhã para mais uma edição. Uma ótima quarta-feira e até amanhã.